Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. A Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. O show da alegria em seu rádio. O sucesso está no ar, emoção e informação. Sempre sua companhia. Bom dia. A Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. Você está ouvindo Rádio Sindicó. Hora certa. São 10 horas e 6 minutos, 10 e 6 aqui na sua Super Rádio Sindicop. Muito obrigado pela audiência, você que acompanha a nossa programação aqui no Show do Seu Rádio. Obrigado você que acompanha aí através do nosso aplicativo para celular, que você baixa gratuitamente lá no Play Store. Através do aplicativo você tem 24 horas no ar da nossa programação. A novidade está no ar, viu? Aqui no Facebook, você acompanha comigo, Carlos Vítolo, sempre das 9 às 11 da manhã, o programa Revista Nacional, sempre agora trazendo entrevistas ao vivo aqui para enriquecer o nosso programa. Você também acompanha a programação através do sindicop.org.br e através do radiosindicop.com. Às 10 horas agora e 7 minutos, 10 e 7 aqui na sua Super Rádio Sindicop. Nós estamos recebendo no programa Revista Nacional, neste momento, você já acompanha comigo aí na tela, o presidente do Sindicop, Gilson Pimentel Barreto. 10 horas e 7 minutos. Bom dia, Gilson. Você me ouve bem? Bom dia, Carlos. Tudo bom? Estou te ouvindo bem. Ótimo, beleza. Bom, Gilson, as pessoas estão assim muito interessadas, não é? Todo o sistema prisional, os policiais penais, os demais servidores, não é? Que vivemos, claro, o mundo inteiro, essa grande, que já passou de pandemia, né? Já virou um caos praticamente. E especificamente o sistema prisional é um mundo à parte, não é? E claro, foi extremamente afetado. Nós tínhamos até o início da semana 94 mortos do sistema prisional, já deve estar chegando aí a 100, não é? E o Sindicop, diante desse fato, claro, não se calou, não é? Depois de diversas tentativas aí de diálogo, não é, com a Secretaria da Administração Penitenciária, não é, com o governo, e aí foram frustradas essas tentativas, não é? Já é de conhecimento de todo mundo, nós produzimos reportagens, o Sindicop insistiu, mas, infelizmente, a gente não sabe o que acontece com esse governo, não é, que tem trancado as portas, não é? Ano passado teve inclusive uma manifestação do Fórum Penitenciário e o secretário nem lá não estava, né, para receber os representantes, os líderes. Ô Gilson, diante disso, esse protocolo que o Sindicop fez aí junto ao Ministério Público do Trabalho, ontem você participou da primeira audiência, não é? O que exatamente, Gilson, foi pedido neste protocolo no Ministério do Trabalho e como que foi esta primeira audiência de ontem? Bom dia. Bom dia, Carlos, ouvintes que nos acompanham. Como bem você já fez esse resumo, o Sindicop, juntamente até com o Cipuspesp, Sindasp, que compõe o Fórum Permanente, tem tido várias ações ao longo do último ano, né? No sentido de procurar preservar a vida dos nossos companheiros de trabalho. Infelizmente, há aproximadamente um ano, a gente não consegue conversar com o secretário da pasta,
Numa das últimas conversas que eu tive com ele, inclusive, ele falou que daquele momento em diante a nossa conversa seria por ofícios e na via judicial. E assim tem sido desde então, né? Também na questão de acionar o judiciário, muitas ações distribuídas pelos 3 sindicatos. Em determinado momento a gente consegue uma liminar, na maioria das vezes não. Nenhuma dessas ações tem julgado de mérito até o momento, e a situação veio se agravando. E nós temos procurado lançar mão de tudo que está ao alcance. Ofícios administrativos à SAP, a outros órgãos, e agora fizemos aí um pedido de TAC junto ao Ministério Público do Trabalho, porque situações que a gente vem combatendo já ao longo do último ano, no judiciário, administrativamente, continuam se repetindo, e nós não temos muito o que fazer, temos que buscar os órgãos competentes. E esse pedido junto ao Ministério Público do Trabalho, ele foca principalmente na questão de saúde do trabalhador e o meio ambiente, né? Tanto que no nosso pedido, a gente até colocou ali, nós colocamos a questão da falta de funcionários, o déficit, o desvio de função, e logo no início da audiência ontem, que foi relativo à coordenadoria central, a procuradora já disse que ela não ia se ater a essas questões porque não competia ao Ministério Público do Trabalho, que a gente ia conversar mais sobre outros itens da pauta, ali elencados, né? Que seria as pautas de notificações, as NATs, notificação de acidente de trabalho, em algumas unidades, porque temos tido muitas denúncias que unidades se recusam a fazer a NAT para colegas que testaram positivo Covid aí, e que tiveram que se afastar aqueles 14 dias, 72 horas, 14 dias, e essa documentação ela é necessária caso o colega venha a ter alguma sequela ou até um quadro mais grave. E na audiência com o coordenador da Central, no dia de ontem, o Dr. Gian, ele passou à Procuradora do Trabalho que na coordenadoria dele essa questão não existe. E é orientado pela coordenadoria que todas as unidades, em caso de confirmação de Covid dos servidores, se efetue a NAT. E aí ficamos numa situação complicada, porque a procuradora pediu que nós provássemos, né, que juntássemos a esses autos as unidades que se recusaram a fazer a NAT. Uma coisa que nós sabemos que é muito difícil de comprovar, né? Porque eu falei até na audiência para ela ontem. Porque vai ser a minha palavra contra a palavra da unidade. Eu fui acometido de Covid, fiz o teste, passei por essa quarentena, tudo mais, vou até a unidade e falo, eu quero a minha NAT. A orientação da coordenadoria, do núcleo de saúde lá da coordenadoria, que não é para fazer. Aí você vai buscar a coordenadoria de saúde, a orientação é da SAP, que não é para fazer. Aí nós temos colegas, essas coisas que eu estou falando aqui foi falado para a Procuradora do Trabalho ontem. Nós temos colegas que foram testados com Covid, tiveram a Covid, e depois de passado o tratamento, ele não tem reconhecido como efetivo exercício a licença. E aí o coordenador colocou o seguinte na audiência, que não é o recursos humanos que tem a competência de falar que é acidente de trabalho.
que a unidade ela vai fazer o procedimento administrativo e encaminhar para o DPME, e o DPME é que vai reconhecer o acidente de trabalho. E aí, se ele não reconhecer administrativamente, a gente vai ter que acessar a justiça. Esses colegas que foram acometidos pela Covid, se filiado a algum dos 3 sindicatos, ele vai ter que procurar o sindicato, o departamento jurídico e ainda acabar entrando com uma ação na justiça para ter esse acidente de trabalho reconhecido. E se não for filiado a nenhum sindicato, vai ter que procurar um advogado particular. Então, essa questão ela é muito incerta, nós vivemos momentos de muita incerteza, porque a administração, que é o patrão, é quem tem as rédeas e as diretrizes. E em muitas situações nós não temos como nos antecipar. A gente sempre vai correr atrás. Então, por isso que é muito importante que os colegas tenham todas as precauções que o momento exige. Por exemplo, usar os EPIs nos locais de trabalho, porque em determinado momento, atitudes que a pessoa teve pode pesar contra ela. Hoje também, né, tem a questão da vacinação. O coordenador passou que está programado para começar a segunda dose a partir de segunda-feira no sistema penitenciário. E aí tem servidores que também estão se negando a tomar a vacina e que a secretaria tem um expediente que é desse servidor assinar um termo de compromisso lá, que ele se responsabiliza em não tomar a vacina. O que eu posso adiantar para os colegas é que muitas ações que você tenha hoje pode ter uma consequência amanhã, porque temos colegas afastados por comorbidades que, se o Estado disponibiliza a vacina, que é um dos meios de prevenção para que essa pessoa possa voltar a trabalhar, e alguém desse grupo se nega a tomar a vacina, ele vai ter uma consequência, e que não é sabido ainda. A gente não tem conhecimento. Mas, com certeza, vai ter que lidar com alguma dificuldade no futuro. Também questionei a situação de vacinas que foram negadas para servidores da atividade meio que estão emprestados, trabalhando na coordenadoria. Porque nós tivemos notícia de que as vacinas foram disponibilizadas para as unidades, e se esses servidores que estavam emprestados às coordenadorias estivessem na sua unidade, seriam vacinados. Como estão na coordenadoria, não seriam vacinados. E que essas vacinas foram disponibilizadas e seriam devolvidas. Questões que chegam de denúncia no sindicato. E aí o coordenador passou que orientação da secretaria, que a prioridade é para os que estão no grupo de risco, na frente de combate. Só que questionei que no nosso meio, para quem não conhece, não entende, mas mesmo na coordenadoria, ela está dentro do ambiente prisional, bem dizer. A maioria das coordenadorias, elas estão nas áreas de presídio. A maioria das coordenadorias tem presos que trabalham lá. E o meio ambiente de trabalho nosso, num todo, ele é insalubre. Se você tinha vacina, por que não imunizar? Uma vez que o número de servidores que estão nessa situação é um número até pequeno, perto do todo da secretaria. Mas então são pontos assim que nós entendemos que são sensíveis, que a gente levou ali para discussão. Outro também que foi falado é a questão das transferências, porque nós temos visto muitas transferências e lá atrás o secretário falou que ia ser feito só o que fosse necessário.
E eu, assim como outros colegas, nós sabemos o que é necessário dentro da cadeia, dentro da unidade prisional. E não é o que a gente tem visto. O coordenador disse que as movimentações, elas têm sido no sentido de preservar a vida de detentos que, por um acaso, estejam ali ameaçados na unidade de origem, ou que seriam as transferências de necessidade legal. Por exemplo, alguém que chega no CDP e precisa ir para a unidade prisional. Só que dentro dos CDPs, nós temos conhecimento de longa data que tem presos cumprindo pena. Então, não bate a conversa do coordenador, no meu ponto de vista. O preso que tem o direito ao regime semiaberto, a progressão da pena, porque isso tem acontecido muito. A gente tem visto muitas transferências no regime semiaberto. Não seria o caso de esse preso continuar a cumprir a pena ali, naquele local? Existe assim, porque a gente sabe que tem muito dessa situação, tem muito, não é pouco. Essa realidade ela é muito grande no sistema penitenciário em São Paulo. E aí você vai para unidades que, além de superlotadas, de repente elas não têm aquele... como que eu posso dizer? A capacidade de o preso fazer a quarentena. São situações que a administração ela vai e fala em juízo, ela vai e fala no Ministério Público do Trabalho, que nós temos conhecimento dos colegas que estão trabalhando nas unidades que não está acontecendo. Movimentação interna de preso, mudanças de raio. Você não tem tanto espaço físico num sistema que ele é superlotado. Sabe? Chega a ser... mentira. Não dá para falar outra palavra. É mentira. O conceito de que a administração fala, passa para a sociedade, coloca no papel no judiciário, coloca no papel no Ministério Público, são mentiras. Unidades superlotadas, elas têm muito pouco espaço para fazer isolamento. Presos estão sendo transferidos sem testagem. Mas tem um protocolo. A fala do coordenador. A administração tem um protocolo. É lindo e maravilhoso o que está no papel, protocolo, só que na prática não tem. Aí pedimos EPIs, N95, as máscaras certas, né, que exigem no âmbito da saúde. Não tem. Então, são muitas lacunas que, na teoria, está tudo no papel, está publicado, mas que, na prática, a situação é outra. Ô Gilson, você tocou aí no assunto, questão de teoria é uma coisa, prática é outra. Eu creio que nesse momento os nossos ouvintes da Rádio Sindicop, os nossos filiados, os servidores, devem estar levantando aqui a seguinte questão que eu gostaria de te repassar. Sou policial penal, sou servidor público, estou lá na unidade prisional. Uma questão bem prática. Fui registrar lá, pedindo registro de uma NAT. Não quiseram fazer, não quiseram registrar. Qual a minha atitude? Qual o meu procedimento? O que devo fazer, hein, presidente? O servidor ele deve entrar em contato com o sindicato, que ele é filiado, né? Porque ainda temos essa situação aí, Infelizmente, muitos colegas não são filiados a nenhum sindicato. O sindicato é o seu representante legal nessas questões. Porque se você não tem esse representante, você vai ter que buscar um advogado particular. E aí a situação vai ficando mais complicada. Mas a denúncia ao sindicato, ela é cabível, porque a gente precisa pelo menos saber quais unidades estão tendo essa atitude. Eu fui pedir a minha NAT, se negaram a fazer a minha NAT. O servidor pode entrar em contato, que ele não vai ser exposto,
Nós precisamos saber que ele é da unidade X, que aconteceu esse fato com ele, porque a hora que eu juntar no Ministério Público do Trabalho essas informações, eu não vou dizer qual foi o servidor, mas eu tenho que saber quem é ele. Nós temos que ter as informações para a gente cobrar daquela unidade. E o Ministério Público do Trabalho também vai oficiar. Eu pedi que a procuradora consignasse que a coordenadoria ficasse obrigada a encaminhar as NATs que foram feitas nesse período, porque o coordenador, ele disse que foram feitas e que é tudo organizado. E aí o doutor Jean, da Coordenadoria Central, ele se manifestou que ele não via necessidade de a coordenadoria encaminhar, uma vez que na coordenadoria são muitos servidores. Só que eu entendo que era obrigação da administração encaminhar aos sindicatos, não vou nem falar só do Sindicop, né? Mas porque eu pedi, porque eu queria, essas NATs, para a gente ter um controle. Pela atitude dele, já dá para ver que é controversa a fala, né? Porque se a secretaria fosse organizada, se ela trabalhasse de forma padrão, como ela a gente espera que fosse, né? E que ela presume que né? Porque na fala do coordenador é tudo organizado, seria fácil disponibilizar, porque é um documento de direito do trabalhador, do sindicato que representa ele. Então, é o que eu acabei de falar. Na teoria, na fala, tudo funciona. Mas na prática, infelizmente, tem situações, Carlos, que eu vou falar para você. De repente, o coordenador ele passa a orientação. Só que você tem diretores de unidade que eles se acham acima do coordenador e até do secretário. Porque a gente também já teve muitas situações que foi nos falado, foi franqueado, né, tanto pelo secretário quanto coordenador, a entrada em algumas unidades, que a gente chega na unidade, o diretor fala, na minha unidade quem manda sou eu. Na minha cadeia não funciona assim. E eu não sei se esses diretores, se esses colegas que estão aí à frente das unidades, se eles têm esse poder ou se foi passada uma informação para mim pelo secretário e pelo coordenador e para lá para a unidade é passada outra. Que eu não acredito, para falar a verdade, porque na maioria das unidades não acontece. Mas existe ainda alguns diretores de unidades que eles acham que eles estão acima das determinações superiores. E aí, essa questão, ela pode até ser realmente o que o coordenador passou, e ele não tem conhecimento. A orientação ele passa, só que tem unidade que não está cumprindo com a orientação superior. E aqui, para nós, chega muitas informações de que foi negada a NAT, algum procedimento que foi falado para nós em reunião pelo secretário ou pelo coordenador, naquela unidade não dessa forma que acontece, só que precisa chegar essas denúncias aos sindicatos. Pois é, Gilson. Às vezes acontece de algum desses diretores aí terem adquirido, né? Terem comprado uma unidade prisional e nós não estamos sabendo, não é? A gente gostaria de ser informado, né? Por favor, aí, se tem algum diretor que comprou uma unidade prisional, faz um ofíciozinho, manda um e-mail, né, para o Sindicop, informa, porque o Sindicop precisa saber, não é? Quem é o verdadeiro dono, né? Se o bem é público, se pertence ao público, não é? Ao cidadão que paga imposto, ou se é um bem particular, não é mesmo? Aliás, deixa eu já aproveitar esse gancho, a gente volta já nesse assunto, mas eu quero aproveitar esse gancho para ver com você, Gilson, que a gente... Aliás, deixa eu fazer um comentário antes, que muitos desses diretores, aliás, nem agentes de segurança, nem policiais penais são, não é verdade? Ponto. Pega o gancho para te perguntar. A gente espera, né, Gilson,
que esse tipo de coisa, com a aprovação, uma regulamentação da Polícia Penal, se tenha uma outra visão e se acabe, né, presidente? A regulamentação da Polícia Penal, ela pode sanar muitas situações que existem hoje, né? Tipo o que eu falo, no nosso peticionamento ali, a gente fala de desvio de função. Aí o coordenador citou a lei, o conceito legal do agente de segurança penitenciário, que a gente diz ali que ele não cabe ao agente de segurança fazer a escolta, que cabe ao agente de vigilância. Aí o coordenador, fazendo uma interpretação da lei, diz o seguinte, que a lei nossa fala que a gente tem que cuidar do preso no âmbito interno, fazendo a movimentação interna. É a nossa obrigação legal cuidar da movimentação interna do preso. E o coordenador interpreta e diz que o sindicato interpreta de forma errônea que cabe ao agente de segurança penitenciário a responsabilidade da movimentação do interno, mas não que seja dentro ou intramuros. Que cabe a movimentação externa, a responsabilidade da movimentação externa. Aí, se falando em direito, em interpretação, cada um pode falar o que quiser, né? Mas se cabe ao agente de segurança penitenciária a responsabilidade de escolta, para que foi criado o EVP? Então, você vê que tem uma situação assim de defesa do interesse, e isso a gente quer buscar sanar na regulamentação da Polícia Penal. Porque o que tiver amparo legal, nós vamos fazer. E é o que sempre buscamos. Nós buscamos a regulamentação para ter amparo legal. Porque depois, a hora que as coisas saem dos trilhos, os superiores eles não seguram nada. Os cargos comissionados, para te dizer o português claro, e quem é agente de segurança penitenciária, assim como eu, sabe o que eu estou falando, pode ir que não dá nada, só que não coloca no papel. Aí a hora que dá, quem responde sou eu. Então, desde o momento que está lá regulamentado, eu estou amparado legalmente, se eu estou fazendo uma situação que hoje ela se configura de desvio de função, amanhã eu tenho amparo. Eu tenho amparo legal, assim como o policial militar, o policial civil. Em detrimento da função, eu tive que tomar uma atitude. Eu estou amparado. Essa é a nossa briga, sempre foi. Certo. Vamos voltar ali a nosso assunto. Bom, gente, essa foi apenas a primeira das audiências, né? Já que o pedido de mediação protocolado junto aos procuradores foi ali nas comarcas de Bauru, Presidente Prudente, São José dos Campos, Campinas e São Paulo. Gilson, essa, portanto, foi a primeira audiência. Eu gostaria que você comentasse o seguinte: o objetivo final, claro, ali, seria a assinatura daqueles termos de ajustamento de conduta, não é o TAC, né? Para que cessem aí esses riscos de infecção, de mortes de Covid-19 no sistema prisional. Isso seria lá no final de tudo, né? Pós as audiências, não é? Será que esse termo será possível pelo andamento que ontem você observou desta primeira audiência e restam ainda as outras? A gente está provocando, Carlos. Mas logo no início da audiência, o Dr. Jean, ele já se dirigiu à procuradora, sob orientação, é claro, dizendo que a Procuradoria-Geral do Estado
não reconhece a competência do Ministério Público do Trabalho para estar tratando desse assunto que nós protocolamos ali. Então, essa é a orientação que todos os coordenadores vão ter, porque o coordenador também já se manifestou incompetente para assinar, né, pelo Estado, porque não é mesmo incompetente, é o secretário. Mas, como nós já tivemos várias tratativas com o secretário, né, e a gente não vê evoluir, agora nós vamos provocar a coordenadoria e, no final de tudo, também nós vamos estar documentado para voltar a cobrar o secretário e até o governador do Estado, né? O governador do Estado também, ele é muito midiático, ele joga para a torcida a todo momento, fala para a sociedade, para os prefeitos, só que aqui dentro do Estado, onde é competência dele, as ações vão no sentido contrário. Porque tudo que esse governador faz, ele faz com sentido político, visando a autopromoção dele. E nós, enquanto trabalhadores, enquanto representantes dos colegas, nós vamos buscar defender e garantir a saúde tanto dos colegas que estão na linha de frente, quanto dos nossos familiares e até da população carcerária e seus familiares, porque nós sabemos o meio que nós estamos. E aí, nós somos estatutários e de carreira. Nós temos que passar a vida ali para chegar lá na frente e ter o direito à aposentadoria. O governador, ele vai passar no mandato, o secretário pode passar junto com ele, e o sistema penitenciário vai ficar com as suas sequelas e as mazelas desses gestores, entre aspas, que passam sem compromisso. Que a gente está aqui fazendo um teste, um laboratório, e vendendo muita mentira, viu? Porque eles têm os canais de mídia abertos e o que eles falam é dado muita publicidade. Não quer dizer que funciona. E esse governo que aí está, ele está em São Paulo há aproximadamente 26 anos, se eu não me engano, esse mesmo partido. Então, tem muita coisa embaixo do tapete. E que a gente só vai conseguir dar um outro rumo para o Estado de São Paulo, nessa questão de gestão de Estado, quando vir um outro partido, uma outra ideologia de governança, porque enquanto tiver o mesmo, é o mesmo do mesmo. E nós, enquanto servidores, somos muito vítimas disso, e a sociedade em geral, porque a sociedade ela depende dos serviços públicos, depende da escola pública, da saúde pública, da segurança pública. E esses instrumentos da sociedade, que são garantidos aí constitucionalmente, aqui no Estado de São Paulo, sucateados, muito sucateados. E quem é povo, quem utiliza o que é público, sabe disso. Tá aí, são 10 horas e 40 minutos, faltando 20 minutinhos agora para as 11 da manhã. Nós, portanto, conversamos aqui na sua Super Rádio Sindicop com o presidente Gilson Pimentel Barreto, ele que é policial penal e esteve participando ontem no Ministério Público do Trabalho desta primeira audiência. Tem outras audiências aí a virem pela frente, nós vamos sempre manter toda a categoria informada. Você acompanha aí o programa Revista Nacional diariamente, aqui pela sua Super Rádio Sindicop, também pelo site sindicop.org.br, as nossas redes sociais, você vai estar sempre muito bem informado. Eu quero agradecer ao presidente do Sindicop por esta bela entrevista, muitos esclarecimentos, o pessoal estava curioso, né, presidente, para saber.
Eu gostaria que você agora deixasse a sua mensagem final aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado, presidente. Valeu, Carlos. Muito obrigado a você. A mensagem que eu quero dizer é para os colegas das unidades prisionais. Você que teve o seu pedido de NAT, principalmente, que foi ali, teve essa questão já de passar pela Covid, que pediu que fosse feita a NAT, foi negado na sua unidade prisional, entre em contato com o Sindicop, o seu nome, os seus dados, eles vão ser preservados, mas nós precisamos saber que a sua unidade te negou esse direito. Porque esse direito, ele vai garantir que você, em momento posterior, vinha ter uma sequela ou alguma outra situação, garanta o seu direito a uma indenização, por exemplo, por invalidez permanente, porque o Sindicop já ganhou aí no último ano 3 indenizações relacionadas à invalidez permanente de R$200 mil, e até na questão, infelizmente, de morte por Covid. Nós temos vários colegas que morreram de Covid e que, se não tiver a NAT, a família não vai ter como, pelo menos, pedir essa indenização, porque a gente já começou esses processos com uma parceira que nós temos aí, que é a P5, e na Polícia Militar, muitos policiais que faleceram de Covid, as famílias têm recebido a indenização. Só que nós não temos aí essa paridade de reconhecimento com os policiais, né? Essa isonomia. Não é aplicado ao policial penal, que ainda falta regulamentação, ainda somos agentes, não é aplicado aos policiais penais o mesmo tratamento das polícias, principalmente da Polícia Militar. Então, você tem que buscar preservar o seu direito e o da sua família. Entre em contato com o Sindicop, passe qual a sua unidade e que o Recursos Humanos da sua unidade está se negando a fazer a NAT. Porque nós vamos juntar isso até a esse TAC que foi peticionado junto ao Ministério Público do Trabalho. No mais, eu agradeço a participação, a audiência, e estamos aqui aguardando as próximas e vamos continuar o combate em defesa da categoria. Muito obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Tá aí, muito obrigado ao presidente do Sindicop, Gilson Pimentel Barreto.